Delegado Felipe Cury, secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, a quem agradeço demais pela participação. Secretário, seja muito bem-vindo, ótima noite ao senhor. E aí eu já emendo a minha pergunta, né? Eu também não me lembro de uma operação que tenha reunido tantos agentes e que tenha conseguido prender tantos bandidos, tantos criminosos. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência como as polícias fluminenses se organizaram para essa mega operação e qual é o balanço que é possível fazer neste momento, 6 horas e 15 minutos. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Daniel, Dávila, Mota, Beraldo. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Essa foi a maior operação da história da Polícia Civil. Até o momento, são 603 presos. Nós fizemos a operação de hoje, planejada já há alguns meses, para cumprimento de mandados de prisão de roubadores, receptadores e latrocidas, que são aqueles que praticam o roubo seguido de morte. O roubo é um crime que aflige toda a população fluminense, é aquele marginal que, com o emprego de uma arma de fogo, ele constrange a vítima para que ela entregue os seus pertences pessoais, o seu veículo, o seu celular, enfim, o seu cordão, o seu relógio, e isso, em alguns casos, acaba evoluindo para a morte da vítima. Então, por determinação do governador Cláudio Castro, nós estamos fazendo um grande trabalho aqui no Rio de Janeiro no sentido de combater esses roubadores e diminuir os índices de criminalidade e, com isso, trazer uma sensação maior de segurança para toda a população. Então, hoje, nós retiramos de circulação mais de 500 roubadores, mais de 603 roubadores, receptadores e latrocidas. Nós fizemos um trabalho com toda a cadeia criminosa, o roubador e a outra parte que é o receptador, que é tão ou mais grave do que o roubador, porque é aquele que fomenta toda essa prática criminosa. Então, infelizmente, o receptador, que é o que fomenta toda essa cadeia criminosa, ele tem a pena branda por conta de uma legislação leniente, que acaba favorecendo com que essas pessoas retornem rapidamente para as ruas e continuem fomentando a prática dos crimes. É um crime considerado pela legislação sem violência ou grave ameaça, embora ele faça todo o fomento dessa prática criminosa, ou seja, ele que adquire todo o produto desse roubo, desses crimes violentos, mas ele tem um tratamento leniente e brando por conta da legislação e dificilmente esses marginais acabam presos. Mas é um trabalho importante que a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro vem fazendo. É importante destacar, nós estamos fazendo também um trabalho muito intenso no combate ao roubo de veículos e roubo de cargas com a nossa Operação Torniquete. Já são mais de 450 presos e o índice de reincidência desses criminosos impressiona. Com mais de 66% desses mais de 450 presos, eles são reincidentes específicos no crime de roubo de veículo e de carga. Então, está mais do que demonstrado, mais do que provado, que o grande problema que nós temos hoje aqui no Brasil é um problema de legislação. É uma legislação que ela acaba se tornando convidativa e estimulante para que o criminoso ele continue praticando crimes, acaba valendo a pena para o marginal. Só para vocês terem ideia, ontem a Polícia Civil também fez uma grande operação de combate a roubadores. Nós prendemos o maior ladrão da Zona Sul, daqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi preso em 2022, 2023, 2024 e foi preso novamente em 2025. Ele e a quadrilha dele, eram mais outros 4 elementos, ele já tinha 18 anotações criminais e um dos outros elementos, mais de 50 anotações criminais. É um retrabalho sem fim que as polícias aqui têm que fazer diariamente, mas estamos fazendo. Então é muito importante que haja essa reforma da legislação. Inclusive a gente tem tratado quase que diariamente dessa situação, esse ponto tratado pelo senhor, viu, delegado? Felipe Cury, que é o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, trazendo uma atualização, informação exclusiva, 603 presos até agora. Nessa que é a maior operação já realizada pela Polícia Civil na história do estado do Rio de Janeiro. 603 pessoas detidas. Secretário, eu peço licença, os nossos comentaristas também farão perguntas ao senhor. Eu começo com o Roberto Mota.
Secretário, boa noite. Parabéns pela iniciativa. A gente sempre aponta aqui o aspecto econômico da criminalidade e sempre reforça que atingir o lucro do bandido é uma das formas de retirar esse bandido de circulação. Agora, secretário, é verdade que o tráfico de drogas já está deixando de ser a principal atividade econômica dessas organizações, que elas agora estão se voltando para a exploração econômica dos territórios que elas dominam? Exatamente, Mota. Boa noite. Isso é uma realidade. Não há qualquer diferença entre o tráfico de drogas e milícia. Antigamente havia essa diferença realmente bem demonstrada. Hoje são todas organizações criminosas violentas que querem explorar o território. O domínio territorial é sinônimo de receita. Além de vender droga, o tráfico de drogas ele está explorando a questão do gás, da internet, da TV a cabo, da água, luz, a parte de construção irregular, o parcelamento irregular do solo urbano, e também ele explora os roubos. 80% dos roubos de veículo e 90% dos roubos de carga aqui na capital região metropolitana do estado do Rio de Janeiro são praticados diretamente por facções criminosas de traficantes. A Polícia Civil, nos últimos 6 meses, já fez 5 operações voltadas à asfixia financeira com o nosso departamento de lavagem de dinheiro, e nós já tiramos mais de 100 milhões de reais somente dessa parte do roubo de veículos e cargas movimentados por essa facção. Esse dinheiro eles utilizam para uma espécie de caixinha, ou seja, uma espécie de poupança da organização criminosa para a compra de armamento, munição, para financiamento de novas disputas territoriais por conta dessas políticas expansionistas, e principalmente também funciona como uma espécie de previdência do crime organizado. Ela financia parentes de presos faccionados, e também parentes de lideranças criminosas. Então é uma forma de nós combatermos esses roubos que afligem tanta população, que causam tanta intranquilidade para a população. A gente agora está atacando esse braço financeiro e também indo atrás de todos os beneficiários desse esquema criminoso. Próxima pergunta, Luiz Felipe Dávila. Secretário, muito boa noite. Secretário, recentemente nós soubemos que o PCC fez um acordo com o Comando Vermelho, uma espécie de pacificação dessas duas grandes organizações criminosas. Como é que o senhor acha que isso vai impactar essa onda da criminalidade que agora se infiltra em negócios justamente para poder ser uma nova fonte de receita para o crime organizado? Essa questão desse acordo, entre essas duas grandes facções criminosas, isso foi detectado pela nossa inteligência. Isso ainda está um pouco prematuro. Nós já estamos com investigações em andamento, mas tudo indica que seja um acordo principalmente para apoio logístico e operacional entre as facções. Não questões de disputa territorial para o PCC atuar aqui no Rio de Janeiro, mas sim um acordo logístico para facilitação de compra de armamento, munição, drogas e também de lavagem de dinheiro entre as facções. Então, em princípio, é assim que nós estamos vendo essa união que está se anunciando aí pelo nosso monitoramento de inteligência, e a gente já está atuando, a Polícia Civil já está atuando com grandes investigações nesse sentido. Enfrentamento ao crime organizado, nessa entrevista especial, vários assuntos sendo tratados, o secretário Felipe Cury gentilmente atendendo a nossa produção. Cristiano Beraldo fará a próxima pergunta. Vai lá, Beraldo. Secretário, boa noite, obrigado pela sua presença aqui para compartilhar conosco um pouco da realidade de uma das localidades, talvez a localidade no Brasil com maior evidência desse abuso do crime organizado em relação à sociedade. Queria perguntar ao senhor sobre a DPF das favelas, que claramente produz um problema, uma dificuldade grande na atuação das polícias do Rio de Janeiro, e eu queria que o senhor explicasse para nós e para a nossa audiência o quanto essa ADPF, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, atrapalhou o combate ao crime e quanto, se é possível estimar, o quanto o crime organizado no Rio de Janeiro se fortaleceu em razão dessa decisão do Supremo. Só um parêntese, secretário, inclusive o Supremo vai retomar a apreciação
sobre a DPF das favelas no dia 26 deste mês. Por favor, secretário. Bom, exatamente. Os efeitos são públicos e notórios aqui no estado do Rio de Janeiro com relação à DPF. E nós avisamos e alertamos que isso iria acontecer lá em 2020, quando essa decisão foi publicada, foi em junho de 2020. Na época, eu estava na subsecretaria operacional da Polícia Civil e nós fizemos 2 relatórios. E nós alertamos, esses relatórios foram acostados aos autos da DPF, e nós alertamos que essa decisão poderia acarretar no fortalecimento do crime organizado, no aumento das disputas territoriais, no aumento das barricadas e do raio de abrangência dessas barricadas. As escolas e hospitais no interior de comunidades seriam utilizadas pelos criminosos para esconderijo dos próprios criminosos, para esconderijo de armas, de drogas, de produtos de roubos, e seriam utilizados durante as operações policiais para local de abrigo desses criminosos, porque a polícia não pode se aproximar desses locais por causa da ordem. E nós avisamos também que as comunidades, principalmente os grandes complexos de favelas, iriam se tornar verdadeiras bases operacionais do crime organizado, principalmente com um local de porto seguro para várias lideranças. Esse é o retrato, isso nós avisamos lá em 2020. Isso está registrado nos autos e é justamente o que nós estamos vivenciando atualmente no Rio de Janeiro. O crime organizado aqui se fortaleceu sobremaneira. Antes, quando nós tínhamos nós não tínhamos esse critério de excepcionalidade, ou seja, só podemos entrar quando algo excepcional acontece, e isso é um critério jurídico indeterminado, que até hoje nós não sabemos o que é excepcional ou não no Rio de Janeiro. Na minha visão, ou tudo é excepcional ou nada é excepcional. Uma barricada é uma coisa excepcional numa favela ou não é excepcional? Uma barricada na Delfim Moreira, no Leblon, vai ser excepcional ou não é excepcional? Enfim, um criminoso portando uma arma de guerra, um fuzil, é excepcional ou não é excepcional? Até hoje, isso não está definido. E no momento, quando essa decisão saiu, isso que gerou uma insegurança jurídica muito grande para as polícias. E o que aconteceu? Aquela ostensividade que havia das polícias, ou seja, aquela presença diária nessas comunidades, mantendo aqui no português bem claro, a grama, a parada, isso se perdeu. E aí, hoje, o que era uma grama parada, o mato cresceu e virou uma floresta. Então, todas as vezes que a polícia tem que ir nesses grandes complexos de favelas, principalmente o Complexo do Alemão, o Complexo da Penha, Complexo da Maré, enfim, nós enfrentamos uma resistência absurda. Barricadas que são verdadeiras obras de engenharia, que nós levamos às vezes 2, 3 horas para romper esses obstáculos e chegar até o objetivo. E aí, por isso que nós temos uma grande dificuldade de efetuar prisões, principalmente de lideranças nessas localidades. Porque quando nós chegamos até elas já conseguiram empreender fuga por conta dessa grande resistência que nós enfrentamos e por conta desses obstáculos que são cada vez mais difíceis de ser rompidos. Delegado Felipe Cury, secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, trazendo, claro, as informações e os detalhes da Operação Espoliador. 603 presos até aqui, hein? Maior operação já realizada na história da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas também trazendo suas impressões e as suas informações sobre as dificuldades no enfrentamento ao crime organizado. Secretário, parabéns pelo trabalho, viu? Seguiremos em contato, atentos ao que acontece no Rio de Janeiro. Espaço sempre aberto aqui na Jovem Pan e desejamos que o senhor consiga, muito em breve, voltar com boas notícias aqui na programação. Grande abraço, boa noite e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço a todos.